Olá, estamos de volta com o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje nós estamos no nosso quarto encontro falando sobre o histórico, sobre como é que chegou esse espiritismo, onde ele chegou, como é que ele chegou, como é que estava o mundo na chegada dessa doutrina. Então, hoje, dando continuidade a esse estudo sistematizado da doutrina espírita, nós vamos ter assim, a parte final desse histórico, onde a gente vai ter assim, a noção exata dos acontecimentos do advento desse espiritismo na terceira revelação. Vamos lá, então? É isso, né? Vamos, então, codificação da doutrina espírita, vamos ao contexto histórico do século XIX na Europa, nosso quarto encontro com relação a esse item, a esse assunto, né? Lembrando que nós estamos utilizando aqui esse estudo sistematizado da doutrina espírita, que a Federação Espírita Brasileira, nós estamos pegando esses itens da federação e procurando trazer de uma forma bem simplificada para esse nosso entendimento, uma edição revisada, né, e atualizada da Federação Espírita Brasileira. Então, dando continuidade para o nosso trabalho, né, que nós estamos fazendo, a gente já falou da Declaração da Independência dos Estados Unidos, da importância dele nesse século XIX, da Revolução Francesa, de Napoleão, já falamos da Revolução Industrial, falamos das manifestações artísticas e culturais desse período, que tudo isso veio a trazer assim, essa grande importância desse século XIX. Hoje nós vamos falar das manifestações filosóficas, políticas, religiosas, sociais e científicas para que nós possamos, então, chegar ao Espiritismo. Vamos lá? Então, olha só, manifestações filosóficas, políticas, religiosas, sociais e científicas. Este século XIX foi aquele século de grandes acontecimentos. Foi um século depois dos séculos das luzes, né, que foi o século anterior, século XVIII, é o século da razão. Então, um século que muitas coisas aconteceram de forma importantíssima. Filosoficamente também, nós sabemos que a filosofia é a mãe das ciências, né? Porque a filosofia é o questionamento, é o porquê. Mas essa manifestação filosófica que nós vamos trazer é uma manifestação diferente daquela dos pré-socráticos, do por quem sou, de onde vim, é uma manifestação diferente. Essas manifestações filosóficas, elas têm assim, um outro significado. Porque assim, no campo da filosofia, houve muitas renovações, muitas coisas diferentes começaram a acontecer. Porque a filosofia começa a se aliar à ciência física. E aí, como a ciência física, a gente vai ver que ela não tolera a religião, é uma coisa, não tolera as coisas da alma, começa a acontecer algumas coisas, né? A gente sabe que a gente vai ver daqui a pouco essa ascendência da igreja, a igreja é que comanda o Estado, é que ordena o Estado, é que tem ascendência sobre o Estado. E aí a gente começa a observar, dentro dessas manifestações filosóficas, começa a haver alguns incômodos, porque as confissões cristãs, elas estavam meio atordoadas, meio divididas. Naquela época, eu não sei hoje, não sei como é, que eu não sou o católico, né? Mas viviam, os seus tempos, uma coisa muito, muito diferente com relação a essas manifestações. Porque a igreja, ela não estava na realidade exemplificando a fraternidade do Cristo, os ensinamentos do Cristo, como a gente entende, de amor, de fraternidade, né? E a gente via que existiam os excessos das seitas, uns excessos meio complicados. E aí a filosofia, diante de tudo isso, ela recolhe, ela fica um tanto à parte, né? E começa a entrar algo negativo, uma coisa meio transcendental dentro da filosofia, de observar tudo isso.
Porque, na realidade, a filosofia, pelo que a gente entende, ela faz questionamentos, mas quem vai trazer as respostas a esses questionamentos é a ciência. Então, a filosofia, vivenciando todo esse momento da igreja, da religião, ela começa a entrar com uma manifestação muito racional com relação à coisa. E a filosofia sempre foi do questionamento, ela passa a buscar muito materialismo, passa a buscar uma forma mais autêntica, mais vivencial do que ele está presenciando. E aí a gente vai observar, em alguns filósofos, né, como Schopenhauer, sabe, um pessimismo, a gente vai observar na imagem dele um pessimismo, uma coisa mais, em suas filosofias, em seus poemas, um negócio assim mais, mais drástico na realidade. Mas, em contrapartida, nós temos aí a figura de Auguste Comte, que também, dentro da filosofia, ele é mais, digamos assim, positivista, é uma pessoa mais, inclusive o movimento é um movimento positivista, né? Onde ela muda um pouquinho esse argumento de que a coisa está tão perdida, porque acredita que existe, então, digamos assim, uma salvação, né? Tudo dentro desse princípio da filosofia. Então, dentro desses conhecimentos do positivismo, ele acaba fundando uma certeza racional e científica, só que, para a época, né, como a ciência está muito assim evidente, eles acreditam que as ideias, que as teorias que conduzem a esse exagero do cientificismo, né? Mas eles acreditam que a fé na ciência se torna a verdadeira fé. Ou seja, perde-se aí um pouquinho a coisa do espiritual, porque a igreja tá vista um pouco negativa, né? Então, aquela fé parece que é uma fé meia complicada, né? Não é aquilo que o mestre deixou. Então, a ciência ela passa a se tornar a verdadeira fé. E aí a gente vai entender por que tem muita gente que acredita que ciência e religião ela não se mistura. O Espiritismo vem exatamente com uma outra teoria, vem dizendo que nós nos baseamos em filosofia, em ciência e em religião. Nós somos um tripé, estamos presos num tripé. Então, as três coabitando juntas e uma não ferindo a outra. Mas essa ideia de que a religião e a ciência e a filosofia não podem andar juntas vem exatamente desse período que é um período esse meio complicado. Aí a gente vai ver na ciência, nessa manifestação da ciência, que vai confirmar mais esse tipo de discurso, dessa negatividade, dessa coisa contra a fé. A gente vai encontrar, por exemplo, em José Ernest Renan, que era um filósofo, mas ele vai trazer, dentro de uma teoria que ele tem, ele fala do futuro da ciência, ele vai trazer um termo, um texto que fica muito gravado, que fica muito patente, isso até os dias de hoje, para muita gente. Ele diz que a ciência vai resolver todos os problemas, elucidar todos os mistérios do mundo e tornar inúteis a religião e a metafísica. E aí, infelizmente, esse tipo de pensamento a gente observa hoje em muitos profissionais. E, infelizmente, mais infelizmente ainda, que a gente vê muita gente, por exemplo, da área da saúde, pensar dessa maneira. Achar que está atuando sozinho, achar que não existe a espiritualidade. Pessoas até que atuam dentro dessa área não acreditam em Deus, mas vêm de pensamentos como esse, são coisas que vêm de seus ancestrais, né? E vêm trazendo essas informações negativas. Mas, dentro desse positivo e esse negativo, a gente tem coisas boas. Porque Auguste Comte, ele como é um positivista, ele traz essa ideia de que o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. E nós sabemos que se não tiver uma ordem, como é que a gente vai ter progresso?
E aí a gente vê que isso inspirou muita gente, essa ordem, esse progresso, é a mesma ordem e progresso que nós encontramos no nosso símbolo máximo, né? No símbolo brasileiro, na nossa bandeira brasileira, a ordem e progresso. E a gente não consegue realmente compreender que você possa ter uma ordem, que você possa ter uma coisa ordenada e não haver um progresso com relação a isso, né? Não dá para a gente ter o progresso sem ordem, tudo a coisa em baderna. Então, tem coisas positivas e tem coisas negativas, e é nesse contexto que a gente, então, encontra a chegada do Espiritismo. E as manifestações políticas também, né? A gente tem que levar isso muito em consideração, porque hoje, principalmente, quando se fala em política, é uma coisa muito acirrada, é uma coisa que não tem como a gente fechar os ouvidos para isso, né? Então, na manifestação política, os movimentos, eles, eles procuravam, sabe, um governo assim, mais liberal, é, com menos participação do Estado, acreditavam que podia ser dessa maneira. E aí a gente vai ver o surgimento de conceitos tipo anarquismo, coletivismo, marxismo, comunismo, socialismo. Deixo bem claro que aqui nós estamos trazendo o que a gente observou e procurou estudar na história. O espiritismo não tem nada a falar contra ou a favor, nós somos a favor disso ou contra aquilo nesse sentido. É claro que nós temos cada um as nossas posições, cada indivíduo, cada do movimento espírita tem as suas opiniões próprias, isso não é errado ou certo, não tem nada a ver. O que a gente está trazendo aqui é sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de opinião, né? São simplesmente falando. Então, surge esses tipos de pensamento. E aí você vai ver que, por exemplo, o anarquismo, né, que surge nessa época, ele representa um conjunto de doutrinas que preconiza o quê? Organização da sociedade, mas sem nenhuma forma de autoridade imposta. A comunidade, a nação vai funcionar sem uma autoridade, as pessoas têm que ter uma responsabilidade muito grande. O coletivismo defende a utilização de meios violentos nos processos de transformação da sociedade. Então, pela força, pelo poder, e propõe a revolução universal sustentada pelos camponeses da época, né? O proletariado, então tudo isso é sustentado por ele. O marxismo, então, ele coloca a abolição de todas as formas de governo em favor de uma sociedade regulada pela cooperação mútua dos indivíduos. Os indivíduos se juntam e aí se cooperam e eles vão, então, coordenar e vão organizar. O comunismo é uma sociedade sem divisão de classe, não tem essa classe ou aquela, e sem a presença de um Estado coercitivo, um Estado que impõe, um Estado que bota normas, que bota leis. E, por final, o socialismo, que é colocado como a ditadura do proletariado para garantir a transição para instaurar, para se colocar, então, o comunismo. Então, todas essas manifestações políticas, então, elas surgem, assim, com muita intensidade também nesse século. E aí a gente vai para as manifestações da religião, onde a gente vai ver surgir uma figura proeminente de Martim Lutero, né, que era um monge agostiniano, que se revolta, que fica chateada com todo aquele acontecimento, com as indulgências que a igreja cobrava, com os excessos que a igreja cobrava. Então ele fica muito revoltado com toda essa situação, e aí a gente fala da reforma protestantista, né? da reforma do protestantismo, que vem através de Martim Lutero. Então, movimento político que confrontam aquelas práticas religiosas conduzidas pela Igreja Católica, que nesse século foi a Igreja Católica, ela foi bem assim, ela teve muitos excessos, né? Que até hoje, né? A gente observa que os papas da atualidade reconhecem isso, muitos já pediram assim perdão, né, por aquela fase que a gente sabe que realmente foi meio complicada. Então, que a Igreja Católica, ela na realidade, ela estava desviando aqueles princípios da espiritualidade, espírito do amor que o Cristo colocou
para todas as pessoas, né? E estava fazendo da Igreja Católica algo diferente, porque ela vivia para a nobreza, vivia para quem tinha posse. Então, a Igreja Católica está vivendo muito isso e foi uma das situações que fizeram com que Lutero fizesse a revolução, né, essa reforma protestante. A Igreja Católica estava muito fragilizada naquele período, porque estava muito combatida, né? Porque ali a gente colocava Deus como um ser muito cruel. E aí é dentro desse momento que entra Lutero, é dentro desse momento que que essa reforma ela tem assim ela tem um ganho, né? E consegue que a gente vê até hoje então essa reforma que ela trouxe para a gente. Resumindo, para que a gente possa, então, de uma forma bem ampla, bem rápida, né, entender o século XIX, todos os setores da atividade humana, todos eles passavam por uma mudança, passavam por uma evolução. A gente viu que foram todos realmente, na música, na ciência, na arte, todos os setores passaram por essa mudança, começou a evoluir. As ideias, né, o sistema geral de ideias, então, eles não estavam só individual, para a minha família, para mim, ele começa a ter uma evolução, a nível político, principalmente, de melhoria do social, né, uma coisa para melhorar para todos. E aí a gente vê que é a culminância de uma era, né, desenvolvimento científico muito alto, baseado nos métodos científicos, nos métodos experimental, para que a gente possa ter o conhecimento. Então, quando fala no método científico e método experimental, a gente vai entender mais esse espiritismo que está chegando. A gente vai entender por que a doutrina espírita nós consideramos uma doutrina racional, por que a gente considera que Kardec foi muito metódico, porque ele fez experimentos, ele não aceitou assim simplesmente por aceitar. Porque a gente vê que entre todo esse sistema surge, então, a doutrina espírita. Assim, nós mostramos sobre que condições, né, que tempo, que lugar, onde é que nasceu essa doutrina? Onde é que nasceu essa doutrina que conjuga esse pensamento de uma época toda, numa busca de uma solução para tudo isso? E nessa busca de solução, nós realmente entendemos assim que a coisa não estava, as pontas não estavam soltas, não estava simplesmente as coisas acontecendo por acontecer. A ideia era realmente esse progresso moral do homem que está acontecendo. Nós que temos um olhar pequeno, a gente acha que as coisas estão fora do lugar. A gente acha que, por exemplo, esse período que nós estamos vivendo, de 2020, 2021, que nós estamos vivendo essa pandemia, que a coisa está solta, não tem nada solto, está tudo organizado, está tudo dentro de uma determinação divina, não tem nada acontecendo ao léu. Então, o Espiritismo não chegou por um acaso, chegou no seu momento certo, chegou na hora certa, chegou trazendo para nós essa informação do Cristo. Então, nesse cenário todo de transformação, surge, então, Allan Kardec, né, com a sua missão para esclarecer, para consolar, lançando base dessa doutrina espírita que nós, assim, aceitamos, entendemos, mas não por o que alguém falou. Aceitamos por uma lógica, que a gente olha e percebe que realmente tem um significado. O objetivo, então, de nós passarmos todo esse histórico, de passar essa parte, às vezes até um pouco mais cansativo para algumas pessoas, é a gente ter uma noção geral, né, de como o Espiritismo veio, como é que o Espiritismo chegou. E esse entendimento de que Kardec não é o líder dos espíritas, de que Chico Xavier não é o líder, essa ideia de que esse espírito estava nesse contexto, como nós falamos aí há
há 2 semanas atrás, há 2 encontros atrás, sobre Napoleão, que deveria também ter cumprido essa tarefa, de auxiliar Kardec nessa chegada, e aí ele vinha muito bem, atuou muito bem, foi orientado, foi auxiliado pela espiritualidade superior, mas aí ele se deixou cair, ele se deixou levar pela ambição, pelo desejo do poder terreno. Então, é esse poder terreno que nós temos que procurar evitar. É esse poder terreno que nós, espíritas, estamos lutando para que nós possamos realmente ter esse entendimento. Esse entendimento de que nós somos seres espirituais. Esse entendimento de que nós não temos um espírito. Esse entendimento de que nós somos espíritos e atualmente estamos com essa roupagem, com esse veículo físico para que nós possamos evoluir, para que nós possamos progredir. Esse entendimento que o Espiritismo nos traz, que nós não começamos no berço, que nós não vamos terminar no túmulo. Esse entendimento de que, quando nós chegamos aqui, nós já trouxemos uma imensa carga, uma imensa história. Então, que as coisas que acontecem têm um porquê, têm um significado. Esse entendimento de que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo momentos certos, de que nada é ao acaso. Então, é esse entendimento, companheiros e companheiras, e que nós vamos trazer aqui para a compreensão dessa doutrina espírita que tanto amamos, que tanto entendemos como uma grande verdade, que como sempre entendemos como realmente a promessa de Jesus, esse mestre amado, de que viria um novo Consolador que ficaria conosco para sempre. Mas é importante que nós também estejamos com os nossos corações abertos, com as nossas mentes abertas, nessa compreensão de que nós estamos aqui para evoluir, nessa compreensão de que o único motivo de que nós estarmos reencarnados é o nosso crescimento espiritual e que devemos aprender a amar aquele amor que o Mestre nos tem oferecido para que nós possamos crescer. Que a paz de Deus esteja conosco, com cada um que nos ouve, e que possamos, na próxima semana, estar, então, aqui novamente reunidos para dar continuidade a esse trabalho. Que a paz de Deus esteja com todos. Lembrando que qualquer dúvida, é só ir lá no Telegram, que existe lá, então, um canal, vai lá, Telegram, o SEAB, um Farol para o Mundo de Regeneração, e você vai conseguir acessar o canal e fazer suas perguntas, e nós vamos ter o maior prazer em responder para você os questionamentos. Que a paz esteja contigo.